Olá, boa noite. Todos os dias, milhares de mulheres sofrem assédio no Brasil e no mundo. Por aqui, 42% das mulheres disseram já ter sido vítimas do crime e nem mesmo a presença de outras pessoas parece inibir os assediadores. A importunação sexual passou a ser crime e deixou de ser uma simples contravenção penal. Isso quer dizer que as penas foram aumentadas e que a lei se tornou mais rígida na tentativa de garantir uma melhor proteção às suas vítimas. Uma pesquisa do Datafolha feita no ano passado mostrou o vergonhoso dado de que no Brasil, quanto mais nova é uma mulher, mais chances ela tem de ser assediada. O objetivo era ir para a faculdade, mas o caminho que costumava ser tranquilo agora traz lembranças que causam medo e tristeza. Eu estava voltando da faculdade, aí no ônibus eu estava de regata e um homem veio próximo a mim e ficou me encarando, olhando, fazendo caras e bocas para mim, insinuando, apontando para o meu peito e fazendo uma cara muito nojenta, como se eu fosse um objeto, um bicho. Como acontece frequentemente com vítimas de assédio, a jovem se sentiu culpada e segurou para não chorar. E aí eu comecei a me sentir mal, eu não tive reação, não sabia o que fazer, eu só queria sair dali e chorar, porque fiquei imaginando quantas meninas passam por isso todos os dias e é bem constrangedor. Ela conta da decepção em saber que, embora estivesse em um ambiente lotado, por algum motivo, ninguém ajudou. Sim, eu até tentei olhar para as pessoas para ver se elas percebiam o que estava acontecendo e me ajudavam a fazer alguma coisa, mas todo mundo fingiu que não viu, ficou distraída mexendo no celular, ouvindo música ou prestando atenção em outras coisas, conversando. E acho que quando não é com a família da pessoa, acho que ela não se liga, não se toca. A pessoa só percebe o que está acontecendo quando acontece dentro da casa dela com algum parente, familiar ou amigos. Apesar do assédio que sofreu, a jovem acredita que poderia ter sido diferente. As pessoas deveriam ter mais empatia umas com as outras, pensar, poderia ser minha filha, minha irmã, minha mãe. Então, eu acho que o que está faltando nas pessoas ultimamente é bastante empatia. Se este mesmo episódio houvesse acontecido no início deste ano, o fato não passaria de uma contravenção penal, o que caberia uma simples multa. Acontece que este quadro mudou ao ser sancionada a nova lei, criminalizando a conduta da pessoa que praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, diante dessa série de ondas de violência ocorrida no espaço público, como por exemplo a ejaculação no pescoço de um dos passageiros, a gente não conseguia ter uma pena proporcional. Como era uma contravenção, a pena era muito pequena para um crime tão grave. E ao mesmo tempo nós não era possível enquadrar como estupro. Então o que essa lei fez foi criar um tipo penal intermediário para que crimes cuja violência atinja a dignidade sexual, seja de menor relevância, ataque o bem jurídico de forma menor, seja enquadrado nesse tipo de importunação sexual. Uma pesquisa feita pelo Datafolha no ano passado mostrou que 4 em cada 10 brasileiras, o que equivale a 42%, disseram já ter sido vítimas de assédio. Entre as adolescentes e jovens, este número é ainda maior. E nem mesmo a presença de outras pessoas parece inibir os assediadores. 56% das adolescentes e jovens disseram ter sido assediadas nas ruas, na escola ou na faculdade, no local de trabalho, dentro da própria casa ou mesmo em locais movimentados, como estações de metrô. É importante destacar que o crime de importunação sexual pode ser cometido por homem ou mulher. Qualquer pessoa pode cometer esse crime, qualquer pessoa pode ser vítima. Então nós podemos ter, por exemplo, autor e vítima do mesmo gênero. Não teria nenhum problema. Foi uma onda para tutelar principalmente os registros de violência ocorrido por mulheres em ambientes públicos, como metrô, enfim. Mas o que eles acham da criminalização? Do meu ponto de vista, não deveria nem mesmo existir uma legislação, né? Porque é algo tão bárbaro. Eu acho que deveria partir como princípio as pessoas não terem uma atitude dessas. Mas uma vez que isso existe, infelizmente, na sociedade, nada mais justo do que uma lei rígida para punir, então, esse tipo de acontecimento. Isso é uma vergonha, né? Pra mim não é homem, tem que estar preso um cara desse.
Como você acha que os homens deveriam ser? Lordes, cavaleiros, assim como manda o figurino, né? Para o especialista, o Estado pode ter um maior acolhimento das vítimas, facilitando a punição do infrator. É importante entender onde que esse crime acontece. Geralmente em espaço público. Então sempre tentar colocar delegacias ou então policiamento a fim de atender essas vítimas imediatamente. Porque a partir do momento que ela desce, por exemplo, do metrô ou desce de um transporte público, deveria ter alguém ali já para ajudá-la, porque senão você não consegue identificar quem é essa pessoa e em seguida punir. Para aprofundar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com Fausto Junqueira, que é promotor de justiça do Ministério Público. Tudo bem, Fausto? É um prazer recebê-lo aqui. Tudo bom, o prazer é meu. Fausto, eu quero já começar a nossa entrevista perguntando por que demorou tanto para que a importunação sexual se tornasse um crime? Pois é, essa conduta era prevista como uma contravenção penal, que a pena é muito branda, né? Ninguém vai preso por contravenção penal. E há uma dificuldade muito grande em legislar em matéria sexual, quando se trata de direito penal. Isso acontece no Brasil e nos demais países também. É um tema muito difícil de legislar, as condutas são muito difíceis de estabelecer, né, limites e tal, porque quando você legisla em matéria penal, você estabelece uma pena corporal. E a diferenciação de penas, né, um estupro, por exemplo, né, a pena é altíssima, um estupro de vulnerável mais alta ainda. A importunação ofensiva ao pudor era uma contravenção penal que não levava nem uma pena privativa de liberdade. E certas condutas não se encaixavam no crime de estupro. Como que, por exemplo, como funcionava antes e o que mudou agora para essa nova configuração? Então, na realidade, assim, antigamente você precisava, para ter uma resposta penal de crime, que fosse praticado um ato libidinoso com ou contra a vítima, né? Então, esse ato libidinoso com violência ou grave ameaça contra a pessoa, contra o seu consentimento. Essa nova formulação, mesmo que a vítima seja passiva, numa situação passiva, como aquele episódio do ônibus, por exemplo, né, em que o sujeito ejaculou e aquela ejaculação atingiu a mulher, né? Então, na realidade, ele praticou o ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia, né, e acabou atingindo a mulher que estava ali ao seu redor. Esse comportamento não era previsto claramente como um crime de estupro. Houve uma grande dificuldade em se punir aquele sujeito naquele momento, muita divergência e tal. Esse crime vem para, de certo modo, prever essa situação, né? Aquela situação em que a vítima é passiva, não houve um ato praticado com ela, mas contra ela, simplesmente, né? Inicialmente, já que você citou esse caso, antes a mulher teria que, neste caso, ir até a delegacia, prestar queixa, teria que ter uma testemunha ou não? Como funcionava antes? Em relação à questão da prova, não mudou nada, né? É preciso que a mulher, na verdade, tenha consciência, e não só a mulher, o homem também, né? Sim, tem casos também, né? Mas assim, notamente a mulher, que é a maior vítima desses crimes, que ela deve procurar a polícia, que ela vai ser protegida, a justiça, o próprio Ministério Público, né? Porque o nosso maior problema hoje, eu vou dizer para você com sinceridade, não é nem a questão da falta de crimes, de condutas. Nós temos muitos crimes previstos há muito tempo no Código Penal. O maior problema nesse assunto é a cifra oculta, né? Ou seja, há uma notificação muito pequena, as vítimas não se sentem encorajadas, estimuladas a procurar pela justiça, se sentem amedrontadas, né? Esse é o nosso maior desafio, né? É encorajar as vítimas, empoderar as vítimas, que elas se sintam encorajadas a buscar uma proteção e parem de sofrer. Para você ter uma ideia, há uma estimativa, que é uma estatística na realidade, de 31 casos de estupro de vulneráveis por dia no estado de São Paulo. Quer dizer, hoje 31 pessoas vulneráveis, só as vulneráveis, serão estupradas. Isso é boletim de ocorrência, né? Elas não se sentem, essas vítimas não se sentem à vontade para... Então, essas 31 vítimas procuraram a polícia, mas a estimativa é que, para cada um caso que procurou a polícia, outros 9 casos não procuram. Porque o agressor, normalmente, é uma pessoa que exerce um poder sobre a vítima. É o próprio pai, é o padrasto, é o professor, é o treinador, né, como casos que a gente vê na mídia e tal. Então, a vítima não se sente, e a vítima muitas vezes é criança. Sim. Geralmente é com pessoas que você conhece, no núcleo familiar. Você acredita que agora, tornando-se um crime, né, essa lei,
isso vai diminuir, essa prática pode diminuir? Então, na realidade, assim, hoje, o que mudou? Nós colocamos mais um crime, né? Que é um crime que, de certo modo, preenche uma lacuna que existia aí, que é nessa situação de veículo, ônibus, metrô, né? Algumas situações assim dentro da própria ambiente de trabalho, tal, essa importunação que não chega a ser um estupro. A gente tornou o crime, todos os crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende mais da vítima, qualquer pessoa pode levar isso ao conhecimento da autoridade, né? Porque as vítimas muitas vezes ela está amedrontada, não vai levar. Constrangida, esse é um ponto importante, exatamente, né? Porque aí não precisa mais que ela se exponha a ir até o local, outra pessoa pode fazer isso por ela, né? Exatamente. Mas ainda assim é sigiloso, mesmo que... Sim, é sigiloso. Lógico, isso fere a honra sexual da pessoa, a própria dignidade da pessoa, né? Isso é mantido em sigilo, mas assim, as coisas, elas podem fluir com mais facilidade a partir dessa lei e criou-se outras situações também de aumento de pena. Então, crimes cometidos, por exemplo, estupro coletivo, estupro corretivo, né? Essas condutas passam a ser punidas com mais severidade ainda. Então, quando o estupro é cometido por mais de uma pessoa, por duas ou mais pessoas, né? Quando é para correção, muitas vezes o pai, o padrasto, né? Aplica aquele crime sexual como se fosse uma correção da filha. Então, isso vai aumentar a pena, leva a pena mais ainda. Quando a gente tem mais crimes e mais penas, a ideia é que vai intimidar o autor do crime. Mas isso não é automático, né? Infelizmente não é. Acho que leva um tempo para que leva um tempo e também assim, desde que você aproveite o tempo. Então você tem que ter comportamentos, a sociedade, as instituições, para que essas vítimas se encorajam, né? Eu volto a insistir, esse é o nosso maior problema. Porque você pode ter 1000 crimes previstos, mas enquanto a vítima está lá encurralada, presa, morrendo de medo de denunciar, não vai adiantar nada. Quanto mais escolarizada é uma mulher, mais chances ela tem de denunciar os assédios. Nesta reportagem, você vai conhecer um pouco da história de uma advogada que luta para provar na justiça que foi assediada pelo chefe no ambiente de trabalho. Ela representa a luta de muitas outras mulheres que são vítimas de importunação sexual no metrô, nos trens, no trabalho ou até dentro de casa. A pesquisa também revelou que quanto maior o grau de escolaridade da mulher, mais denúncias existem. Isso não quer dizer que os assédios não aconteçam entre mulheres com menor escolaridade. O que acontece é que mulheres com maior escolaridade têm mais disposição de fazer a denúncia porque têm mais informação. Então vamos aos dados. 57% das mulheres que fizeram a denúncia têm ensino superior. 47% possuem o ensino médio e 26% têm o ensino fundamental. E este é o caso desta advogada que, após ter sido assediada pelo próprio chefe no local de trabalho, luta para que ele seja responsabilizado civilmente e criminalmente. Eu fiz o boletim de ocorrência, entrei com ação trabalhista, entrei com ação no criminal. Ele está se defendendo, dizendo que ele é deficiente físico, que não faria isso, etc. E eu não tenho testemunha, até porque foi eu e mais uma pessoa e nós duas fomos assediadas e a gente não tem testemunha, então complica mais a nossa situação ainda, né? A pesquisa do Datafolha revelou que 29% foram assediadas nas ruas, 22% no transporte público, 15% na escola, 10% na faculdade e 6% dentro de casa. E, na verdade, a violência contra a mulher, ela só é vista, ela só é diagnosticada pela sociedade quando a violência parte para vias de fato, com agressão física. Entendeu? Mas esse é o último estágio da violência. Antes de chegar aí, ela já passou por vários estágios, começando com a psicológica. Além do assédio sofrido no local de trabalho, a advogada também conta da importunação sexual sofrida no metrô. Parada no metrô, aguardando a próxima estação, e o rapaz estava tentando se aproximar de uma forma mais, maliciosa. E aí eu percebi, e aí ele estava quase chegando perto do meu ouvido, aí eu percebi, eu empurrei, e aí comecei a falar um monte de coisa para ele, né, que ele não podia fazer isso com as pessoas, que era uma falta de respeito, se ele quisesse, tinha várias pessoas disponíveis que quisessem fazer o que ele estava a fim de fazer, e acabei dando uma bolsada nele, não deveria, mas na hora eu fiquei tão nervosa e acabei
tomando essa atitude e as pessoas do metrô expulsaram ele do metrô na próxima estação. Para a presidente da ONG SOS Mulher, os assédios podem ser evitados através de um trabalho educacional feito com meninos e meninas ainda nos primeiros anos da escola. O que acontece é que os homens, eles veem a mulher como um sexo frágil, que eles podem dominá-la, chegar e mandar e tal. E isso, para você mudar, é bastante difícil, né? Isso, como eu disse, passa pela educação. Tem que começar na escola, com as crianças, fazer um trabalho educacional muito bom e mostrar para as crianças que homens e mulheres são iguais. Para efeitos de provas perante a justiça, a palavra da vítima ganha muita credibilidade. Não é difícil provar, porque geralmente esses crimes, apesar deles acontecerem em espaço público, eles são crimes também denominados clandestinos, em que o autor tenta fazer com que as demais pessoas presentes não percebam. Então a palavra da vítima tem uma relevância muito maior nesses casos. Então, se a vítima, por exemplo, afirmar para uma autoridade policial que determinada pessoa passou a mão em sua perna, com certeza a palavra dela vai ter uma alta relevância para fins de punição e até mesmo desenvolvimento do processo penal. E depois de passar por tantas situações constrangedoras, a advogada orienta. Não ter medo. Não ter medo de denunciar, procurar ajuda, procurar alguém que possa auxiliá-la, né? E buscar ajuda, boletim de ocorrência, se for no metrô, procurar a equipe do metrô, se for no transporte público, ônibus também. Qualquer ambiente a gente tem que procurar ajuda e tem que denunciar sim, porque esse tipo de coisa não dá mais para acontecer, né? Em pleno século XXI ainda esse tipo de coisa acontecendo, a mulher sendo desvalorizada, vulgarizada por um vestido, por uma saia, por um modo de falar, para onde ela vai, para onde ela decide, se ela vai sozinha, se ela não vai. Então a mulher tem que ser valorizada sim, as mulheres têm que entender que elas têm que se empoderar e não ter medo. Eu entendo que essa inovação jurídica ela veio para ajudar as mulheres e que elas precisam sim ter essa força e ir até a autoridade pública, a autoridade policial, para estar relatando esse crime a fim de que haja realmente uma mudança na sociedade. E essa mudança só vai vir a partir do momento que as mulheres registrarem esses crimes e os devidos autores forem punidos. E a partir daí sim, a gente vai ter uma tolerância e um respeito maior, principalmente nos transportes públicos e ambientes públicos. E a gente volta para conversar com o promotor de justiça Fausto Junqueira, do Ministério Público. Fausto, por que este crime é tão bem cometido entre as mulheres, mas os homens também são vítimas, né, deste tipo de crime? Sim. O sujeito passivo do crime, que a gente chama, né, a vítima, pode ser tanto homem quanto a mulher, né? É evidente que a mulher, na maioria das vezes, é a vítima, né? Mas há também a possibilidade jurídica do homem ser a vítima. Hoje, a preocupação nossa, notadamente, é com a mulher e a mulher criança e adolescente, né? São as vítimas prediletas aí. Então, é muita situação que a coisa acontece dentro de casa, né? O crime acontece dentro de casa, no ambiente escolar, né? No ambiente esportivo. Então, são situações em que o pai e a mãe devem estar muito atentos. E no caso dos homens, se para a mulher já é difícil, né, falar sobre o problema para um homem, então... É muito difícil. E acontece, né? Nós tivemos um caso recente em São José dos Campos, de uma escola, até foi noticiado, acabou de ser preso aí o suspeito do crime, ele é processado pela justiça, né, que estaria abusando de diversos meninos em um time de futebol, né? Ligado à escola, uma escola particular, central da cidade, quer dizer, a coisa acontece do nosso lado, né? E os pais acabaram descobrindo isso aleatoriamente, né, por WhatsApp, a figura da pessoa, o sujeito. Então, assim, esse menino, a preocupação nossa da promotoria, logicamente, é reprimir o crime, punir o autor, mas também cuidar da criança e do adolescente. E quando ele é menino, há uma preocupação também, porque existe um machismo muito grande na sociedade. Então, esse menino vítima desse crime, ele vai sofrer, por via oblíqua, essa opressão, né, de ter sido vítima de um crime sexual. Então, realmente, é uma situação, como você tem razão, muito gravosa. Quando acontece, a gente tem que intervir imediatamente com um tratamento psicoterapêutico,
muita proximidade dos pais, o pai também ser ajudado, né, para poder enfrentar essa situação. Depois que uma pessoa vai até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, o que acontece? Quais são os passos? Quando se trata de um crime, você tem que ter a coleta de provas do crime, né? Nesses casos, é muito importante porque a rapidez, a presteza e também o cuidado com as pessoas, né? Há uma lei nova desse ano que prevê depoimentos, escutas especializadas, por pessoas especializadas. Isso foi muito importante, porque uma das coisas que inibe a vítima é o constrangimento que ela sofre, muitas vezes, com o processo. Ela é praticamente estuprada novamente, ela tem que lidar com todo aquele assunto, com pessoas estranhas, promotor, juiz, delegado, peritos. Então, essa lei especial é de extrema importância porque ela dá o direito da vítima ser cuidada, né? Então, nós vamos colher o seu depoimento por profissionais especializados da área da psicologia. O próprio promotor, o juiz, deve ser capacitado, mais capacitado para lidar com essas situações, para que a vítima não seja novamente submetida a uma opressão lá no processo. E, com isso, melhora a qualidade da prova. Então, hoje em dia, uma vítima é levada ao sistema de justiça, ela é ouvida de preferência uma vez só. Não fica sendo ouvido várias vezes, por profissionais diferentes, em ambientes muitas vezes hostis, né? Então a ideia é ouvi-la uma vez só, com qualidade, com apoio psicológico, para que se colha um bom depoimento que permita a responsabilização, né, do agressor, mas também que não maltrate a vítima, que já é vítima do crime e não precisa sofrer novamente. Na hora de se preencher um boletim de ocorrência, geralmente a gente tem que colocar os dados do agressor, né? Sim. Neste caso, a gente também precisa ter esses dados, informações, não, assim, ou não? A ocorrência, ela é levada a uma notícia de crime. A polícia está lá para investigar, o Ministério Público para investigar. Então, a informação que se tenha, leve. A mínima informação. A mínima, leve. Às vezes não é nem você, às vezes você está sabendo lá de uma vizinha, está esquisita a situação, noticia, né? Tem o Disque 100 também. Você tem várias formas de você encaminhar aquilo. Se é criança, o conselho tutelar, né? O importante é que aquilo chegue para uma autoridade, e essa autoridade vai ter hoje, por lei, porque é um crime de ação penal pública, o dever de investigar. Se isso não se confirmar, tudo bem, não se confirmou, né? E aí você faz a investigação, tal, de modo sigiloso, também para não agredir o suposto autor, que pode ser que seja inocente, mas é importante que seja investigado, né? A gente tem um trabalho lá com as escolas de São José, um projeto chamado Respeitar a Legal, em que a gente visitou 69 escolas de ensino médio. Na verdade, atingimos aí 22 mil alunos de ensino médio, falando sobre esses temas. E nós fomos com alunos da Faculdade de Direito, que tem uma linguagem mais próxima, justamente para debater o tema e encorajar as pessoas a saírem da situação de opressão. E isso a gente espera um ótimo resultado, porque trabalharam depois a multiplicação do tema com música, com teatro, com várias expressões artísticas, e isso de modo a encorajar as pessoas. Né, da voz, né? Exatamente. Dissemina esse conhecimento tão importante. E quando essa exposição é realizada nas redes sociais? Eu vi alguma coisa de que quando você expõe, né, sempre com essa ênfase, né, de importunação sexual por vingança, ou por qualquer outro motivo, isso também pode se encaixar nesta lei. Sim, isso aí também é um outro crime que não está se falando tanto, e foi muito bom você lembrar. Porque, além da questão da importunação sexual, existe também essa divulgação de imagens, né, para fins de estupro ou que induzem e estimulam o crime sexual. O porno revenge, que é chamado, né, aquela situação que o menino separou da menina, do namoro, aí coloca aquilo ali, aquelas imagens, aquilo foi criminalizado hoje em dia, né? É importante que divulgue isso também, que os garotos saibam, porque o menino, quando pratica também um comportamento desse, ele pratica ato infracional. Então, ele é responsabilizado na Justiça da Infância e da Juventude. Porque há casos, e a gente sabe disso, sabe de suicídios, né? O filme que ganhou o melhor filme aí no Festival de Gramado tratava desse assunto, né? Sim. E com muita felicidade, inclusive, né? Então, assim, essa conduta também é tornada crime agora com essa nova lei. É necessário que os jovens, mas também os pais saibam das consequências de se agir assim, de forma inconsequente dentro das redes sociais, exatamente, né? Fausto, muito obrigada pela entrevista, a nossa conversa foi muito boa aqui e eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade, é muito importante que essa pauta seja colocada e estou à disposição, sempre que precisar. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.